Bom, agora pessoal, dando continuidade, agora vamos falar sobre ângulo entre reta e plano. Como que a gente calcularia o ângulo, né, entre essa reta e o plano? Bora lá. Primeiro, a gente vai ter que, normalmente, tem um enunciado ali escrito, né, o enunciado que nem do último vídeo, para quem está acompanhando, é a mesma coisa. Seja o plano π definido vetorialmente, aqui tem a equação do plano. Aí aqui eu vou agora colocar da reta, né, vou modificar aqui, se da reta definido como e a reta R definido como. Ele vai colocar aqui a reta R e vai colocar uma equação da reta. Nesse caso eu só vou eliminar isso aqui, colocar um lambda V2 para alfa pertencente aos reais, pode ser? Aqui a gente teria o vetor normal do plano, acabou. Então, o ângulo entre a reta R e o plano π, a reta R, aí vai ter que definir uma posição primeiro relativa entre a reta e o plano, tá? Bora imaginar que o ângulo entre a reta R e o plano π seja um ângulo de 90 graus. Entre a reta e o plano π é definido como? E eu vou separar em dois casos, tá? Caso A, caso B, porque a gente termina mais rápido isso daqui. Caso A é que a reta, em relação ao plano, né? Pegando a reta aqui, deixa eu ver. O ângulo entre a reta e o plano. A reta, ela ser perpendicular ao plano, tá? Ou seja, a reta, primeiro caso, é a reta ser perpendicular ao plano. O que significa uma reta ser perpendicular ao plano, pessoal? Ela forma 90 graus com o plano. É isso que significa. Uma reta ser perpendicular ao plano. Ou seja, essa reta forma 90 graus com o plano. Isso aqui vai ser o vetor diretor da reta, que eu coloquei como alfa V2. Aliás, V2. E eu vou ter o vetor normal do plano. Concordam comigo? Que vai ser paralelo a isso. Vetor normal do plano. Π. Ser paralelo. Então, se eu tenho isso, eu tenho exatamente o caso que o vetor normal do plano e o vetor V2 vão serem paralelos entre si. Então, recaindo num caso que a gente já tinha visto antes, né? De eles serem paralelos. Então, se a reta for perpendicular, significa dizer que o vetor normal do plano é paralelo ao vetor V2 do plano. Logo, eles serem linearmente dependentes, tá? Então, é muito simples, né? Determinar isso. Pô, se eu tenho que a reta R é perpendicular ao plano, então, necessariamente eu tenho que dizer que o vetor normal do plano é paralelo ao vetor V2. E basta analisar isso e determinar se vai ser paralelo ou não. Tudo bem? E isso, eu teria que o vetor V2 teria que ser ortogonal a qualquer vetor do plano. Percebeu? Então, outra forma de determinar. É muito simples de determinar se no caso A, né? Determinar se a reta, o vetor da reta e o vetor do plano formam 90 graus. Muito simples mesmo. Agora, bora imaginar que, na verdade, agora o ângulo é agudo. Ou seja, menor que 90 graus. Se o ângulo for agudo, eu vou pegar aqui o plano π e aqui eu vou pegar a reta R. Vou colocar dessa forma, porque vai ficar bem legal. Aqui vai ser o vetor diretor da reta R. O vetor diretor da reta R que eu coloquei é o vetor V2. Aqui eu vou ter o ângulo entre a reta e o plano. Vou chamar de θ. Você vai entender por que esse ângulo θ está aqui. Eu vou ter aqui o vetor normal do plano. Certo? Então, observe aqui que eu posso exatamente translocar todos esses vetores e a gente vai ter a seguinte coisa, vendo as direções desses vetores. Eu posso fazer a seguinte coisa, esse vetor aqui, da reta, eu posso colocar como eu tivesse aqui, ó. Não altera a direção, só o sentido dele, só para vocês verem uma coisa. O sentido não importa, tá? Só tô alterando o sentido aqui, só questão de vocês perceberem uma coisa. E aqui teria o ângulo θ entre eles. Então, veja que o ângulo entre o vetor, o ângulo entre o plano π e a reta R
é um ângulo agudo, menor que 90. Então o que a gente pode fazer? Como fica resumido a um ângulo entre retas, que a gente já sabe calcular, o cosseno de θ, sendo θ menor que 90, é igual ao módulo do produto escalar entre os vetores, ou seja, o vetor normal do plano e o vetor V2, dividido pela norma de cada um dos vetores. Ok, pessoal? Então é assim que a gente calcula o ângulo entre reta e plano. Se eles forem perpendicular, forma 90 graus, né? Muito simples. E também teria essa relação de paralelismo. E se eles não forem, ou seja, o ângulo for um ângulo agudo, então cosseno de θ fica obtido exatamente pelo ângulo entre retas, que a gente já sabe calcular. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo. Bom, fica muito óbvio. Agora seria, você deve estar vendo ângulo entre plano e plano, né? Pra gente finalizar essa parte de ângulo e para distâncias, finalmente, distâncias em relação ao plano. E aí a gente acaba a relação de plano. Gente, fica muito óbvio que você analisando assim, se eu for mudar a definição para a definição 4.2/4.3, tá? Seja o plano π definido vetorialmente como, e agora eu vou pegar o plano e o plano π2 definido como, e aqui eu vou desenhar o plano π2, tá? A gente vai definir aqui o plano π2. O lambda aqui tem que ser um lambda 3, lambda 4, U. U não, V2. Para os escalares lambda 3 e lambda 4 pertencentes reais. E onde esse vetor n é normal de π e o vetor n π2, que vai ser exatamente o produto vetorial U2 por V2, é normal de π2. Então, o vetor normal de π2. Bom, gente, também é muito simples determinar plano e plano, porque só tem dois casos também, tá? E o ângulo entre os planos. E é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. E o ângulo entre os planos é... Então, o ângulo entre os planos π1 e π2. É muito simples isso daqui, tá? É isso aí, muito fácil. π1 e π2. Primeiro caso é os planos eles serem perpendiculares entre si. Se os planos são perpendiculares, spoilers, os vetores normais deles são perpendiculares também, então formam 90 graus. Então, se eles formam 90 graus aqui, eu posso fazer o quê? Simplesmente produto escalar entre os vetores normais do plano, π1 e π2, tem que ser igual a zero. Definição de ortogonalidade. Muito simples, né? E o outro caso é os planos eles serem paralelos entre si. Se os planos são paralelos entre si, pessoal... aliás, é o ângulo entre eles, né, que eu tenho que determinar. Não... mas se o ângulo entre eles são perpendiculares, 90 graus, né? E eles são só perpendiculares, ou seja, só formam 90 graus se os vetores normais do plano serem igual a zero. Tá? Então, esse aqui é o primeiro caso, eles serem perpendiculares, ou seja, o ângulo forma 90 graus já ali. E o segundo caso, eles serem paralelos. Bom, se eles são paralelos, gente, fica fácil ver que eu vou ter que os vetores normais do plano vão ser LD. Ou seja, termina que é muito evidente esse assunto, depois que você pega a ideia. Desenho de planos feios aqui, eu vou chamar π, aqui π2. Os vetores normais do plano, np2 e np, são LD. Ou seja, são paralelos entre si. Aliás, eu tô trabalhando ângulo, né? Meu Deus. Gente, perdão, tô em Nárnia, cara. Parece que eu tô em Nárnia. Ângulo entre planos, meu Deus. Só tem um caso de eles serem perpendiculares, né, gente? Se eles são paralelos entre si, eles não têm ângulo entre si, né? O ângulo é um ângulo nulo. Então só existe esse caso de eles serem perpendiculares entre si. Ah, não, mas o ângulo pode ser agudo, né? Imagina se o plano tá exatamente assim, ó. Os planos estão exatamente assim, ó. Se bem que
cairia na mesma coisa, tá? Cosseno de θ. Então também recairia na mesma coisa aqui, que já foi falado entre reta e plano. Gente, não tem o que fazer não. Eu vou deixar só o caso A, porque o caso B realmente, se o ângulo for diferente disso aqui de 90, é só você aplicar o cosseno de θ lá do último vídeo. Não tem muito o que falar não, viu? Essa parte aqui é muito curta. Então o ângulo entre reta e plano acabou, e agora eu já vejo distâncias e aí acabamos com o plano.